parecer da indicação número 32 de 2021, autor da indicação, Dr. Sérgio Pinheiro Santana, matéria estudo sobre a constitucionalidade do projeto de lei 3.864/2020, que institui a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Relator, Dr. Roberto Alves dos Reis, da Comissão de Direito Constitucional, a quem convido para fazer a defesa do parecer pelo tempo regimental. Dr. Roberto, que é um nosso ilustre membro, muito ativo, muito produtivo, defensor público aposentado e advogado brilhante, amante do Tribunal do Júri. É um prazer ser presidido pelo Dr. Carlos Eduardo Santana. Senhor presidente, demais membros da mesa, Carlos Eduardo Machado e Dr. Sérgio Santana, presidente da Comissão de Direito Constitucional, sempre muito ativo. Obrigado, Roberto. E eu quero também cumprimentar aos demais confrades e confreiras e aos demais convidados e dar boas-vindas aos novos confrades que estão agora chegando e que, por certo, vão engrandecer mais a Casa de Montezuma. Senhor presidente, demais membros presentes e através dos membros virtuais, o parecer tem a seguinte ementa. Acrescenta o título 12 da parte especial do Decreto-Lei 2.848, de 7 de novembro de 1940, o Código Penal, relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, e revoga a Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983, é a Lei de Segurança Nacional, e dispositivo do Decreto-Lei 3.688, de 31 de outubro de 1941, é a Lei das Contravenções Penais. As palavras-chave são defesa do Estado de Direito Democrático, revogação da Lei de Segurança Nacional em face da Constituição de 1988, Lei 14.197, de 2021. Essa indicação se refere ao projeto de lei apresentado pelos deputados Paulo Teixeira, João Daniel e Patrus Anania, todos do PT, e, por indicação do nosso querido Sérgio Santana, ele foi indicado para que fosse feito dado um parecer pelo Instituto a respeito desse projeto de lei. Ele trata, em regime de urgência, na forma do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados Federal, portanto, a apreciação do plenário. Em despacho de 14 de dezembro de 2020, ele foi apensado ao PL 3064 de 2015. Em 4 de maio de 2021, foi declarado pelo plenário prejudicado em face da subemenda substitutiva global ao projeto de lei 2.462 de 1991, adotado pela relatora da Comissão Especial em sessão deliberativa extraordinária de 4 de maio de 2021. O PL 3.864, que é o que nós estamos tratando, foi objeto de indicação, como eu já falei, do doutor Sérgio Santana, nosso presidente da Comissão de Direito Constitucional. Ele foi apensado a um outro projeto e, logo em seguida, foi também trazido para o plenário um PL antigo, o 2.462, de 1991, que criou, então, o título 12 ao Código Penal e veio, então, também falando sobre a revogação da Lei de Segurança Nacional. E é, portanto, mais abrangente, e os dispositivos também da Lei de Contravenções Penal.
Então, o parecer tem a seguinte redação. Ele versa sobre a aprovação de pertinência da indicação 032 de 2001 da lavra do Dr. Sérgio Santana. E ele trata da constitucionalidade do PL referido, 3.864 de 2020, da autoria dos deputados já mencionados. O projeto ora em comento dispõe sobre o seguinte texto em conformidade aos dispositivos da Constituição de 88. E ele, então, tem o seguinte título: ele institui a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. E ele, então, cria os crimes sob o Estado Democrático de Direito constitucionalmente estabelecido. O artigo 2º, ele cria alterar ou tentar alterar, total ou parcialmente, por meio de violência decorrente do uso de arma ou de ameaça de sua utilização, a estrutura do Estado Democrático do Direito, constitucionalmente estabelecido, de modo a produzir instabilidade no funcionamento dos poderes do Estado. E aqui eu quero fazer uma pequena observação, que esse projeto nasceu, que, como nós vimos, nós estamos vivendo tempos muito sombrios, partidos do Poder Executivo na pessoa do nosso maior representante, que lá está sentado na cadeira presidencial. Então, esses deputados já mencionados resolveram apresentar esse PL, o 3.864. E ele foi apensado a um outro que já existia, o 3.064, e isso fez com que fosse trazido a lume outros projetos que lá estavam. E, então, foi pedido o regime de urgência, na forma do regimento interno da Câmara, e eu gostaria de comentar sobre esse projeto o seguinte: o projeto acima ele foi anexado ao PL 3.064, como já falei, ele era de 2015, de autoria do deputado Moroni Torga. Posteriormente, os mencionados projetos foram substituídos pelo PL 6.764 de 2002, enviado ao Congresso Nacional pelo então ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, que, por sua vez, foi apensado ao PL 2.462 de 1991. Nosso colega Milton Teixeira, que conhece bem esse movimento da Câmara, entende bem o que nós estamos falando. Em 24 de março de 2021, foi pedida urgência na apreciação. Em 15 de 4 de 2021, foi à Comissão de Constituição e Justiça e ali aprovado o requerimento de urgência e tem a seguinte redação. O título acrescenta o título 12, que trata dos crimes contra o Estado Democrático do Direito, a parte especial do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, e dá outras providências. E esse projeto de 1991, que foi encaminhado à Câmara pelo então ministro da Justiça, ele cria diversos tipos penais vinculados ao Estado Democrático de Direito. Então, eu vou apenas citar os tipos, não vou, evidentemente, fazer a leitura de todos eles. Ele cuida do atentado à soberania, cuida da traição, cuida da violação do território, atentado à integridade nacional, espionagem, insurreição, golpe de Estado, conspiração, atentado à autoridade, sequestro e cárcere privado, incitamento à guerra civil, terrorismo. Atentado ao direito de manifestação, associação discriminatória, discriminação racial ou atentatória aos direitos fundamentais. E, por fim, ele pede a revogação da Lei 7.170, que é a Lei de Segurança Nacional. Então, digo eu, primeiramente, cabe ressaltar
que ambos os projetos, o PL 3.864 de 2020 e o 6.764 de 2002, que é o que foi levado a plenário, tratam da revogação da Lei 7.170 de 1983, que é a Lei de Segurança Nacional. Como também pode ser observado, o primeiro pontifica uma salvaguarda ao momento político excepcional vivido, com fundada preocupação aos ataques à democracia, enquanto o segundo revela uma forma de proteção mais abrangente ao Estado Democrático de Direito, criando o título 12 do Código Penal. Está dividido em 5 capítulos e os projetos estão em consonância com o direito constitucional estabelecido. O primeiro mostra preocupação com o uso da arma de fogo como forma de produzir instabilidade no funcionamento dos poderes do Estado. E aqui fica claro, porque nós temos assistido um incitamento ao uso da arma de fogo, onde o presidente procurou, através de decretos, atenuar aqueles deveres da lei do Código de Desarmamento. Muito bem. Cabe ainda ressaltar que os artigos 3º, 4º, 5º e 6º do PL original, que seria o 3.864 de 2020, não encontram similar ou equivalência no PL 6.764 de 2002, que acabou se transformando na Lei 14.197. Pode parecer estranho que só agora, passados mais de 30 anos, a Constituição Cidadã não tenha o Congresso Nacional se ocupado em revogar o entulho legislativo representado pela anciã Lei de Segurança Nacional, que ainda de forma tácita estava recepcionado pela Constituição, e assim tem sido usada nesses últimos tempos tão obscuros. Foi preciso que diversos partidos políticos, recentemente, tenham batido à porta do Supremo Tribunal Federal para que a Câmara Federal se ocupasse, a toque de caixa, de repristinar um projeto que lá se encontrava desde 2002. Desde logo deve ser dito que a indigitada Lei de Segurança Nacional, editada em 1983, durante a ditadura militar, traduz a doutrina dominante à época na Escola Superior de Guerra, pontificada pelo binômio desenvolvimento e segurança. É que predominava entre os ideólogos do regime o conceito de que era preciso, para assegurar o desenvolvimento, combater, aspas, o inimigo interno. Ora, numa democracia que se quer legitimada pelo povo, não pode haver inimigo interno, sendo ideias divergentes próprias de um regime plural, respeito à voz e às conquistas das minorias. Assim, sob este ângulo, nada mais perverso que calar as opiniões contrárias às do governo reinante, muito próprio do regime totalitário, que se mantinha há anos no poder e dele achava que não se afastaria. A Constituição de 1988, em sentido contrário e determinante à vontade popular, caminhou no sentido de manter a predominância da pessoa humana sobre o Estado leviatã soberano, governando acima de tudo e de todos. Eram tempos difíceis e conturbados, dominados pela vontade dos generais de plantão no Executivo e um Congresso omisso e desatento aos anseios populares. Parece inimaginável que iríamos viver os tempos que, nesta quadra da vida republicana, estamos passando. Ameaças diárias, partidas de dentro do núcleo do poder, assinando com arrobos antidemocráticos, propondo o fechamento ou intervenção de outros poderes da República. Os militares não são fiadores nem da República, nem da democracia. São garantidores da lei e da ordem e dos poderes constitucionais estabelecidos, garantidores da soberania nacional contra possíveis ameaças externas. Nós só temos 3 poderes: executivo, legislativo
e Judiciário. E não pode haver ninguém está acima da lei, nem ninguém está autorizado a pregar o fim ou a intromissão num outro poder. Dada a urgência aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, em 4 de maio de 2021, como já citado, em plenário, foi declarada prejudicada a proposta 3.864 e a proposição em face da aprovação da subemenda substitutiva global ao projeto 2.462 de 1991, que define os crimes contra o Estado de Direito, de 2/9/2021, que tipifica os crimes contra o Estado de Direito e a humanidade, foi transformada na Lei Ordinária 14.197, de 2021, de 1º de setembro do mesmo ano. Esta lei revogou expressamente a Lei de Segurança Nacional e criou o título 12 do Código Penal, com 5 capítulos, todos os crimes, tipificando todos os crimes contra o Estado de Direito Democrático. A Carta Magna vigente sob a qual vivemos, como já afirmado, nasceu da vontade soberana do povo. A sua centralidade repousa na valorização da pessoa humana, demonstrada em diversos capítulos. De forma distinta dos regimes totalitários, não pode o Estado, acima dos ditames dos seus governantes de ocasião, não garroteia a opinião pública, não vê as minorias como inimigo interno. O século XIX, com o iluminismo, trouxe para ficar o legado das constituições democráticas de direito, que não se pode olvidar. É lamentável que esse entulho autoritário tenha sobrevivido à Constituição Cidadã por tanto tempo, que o parlamento só agora tem acordado para revogar o postulado da segurança nacional por uma lei de proteção ao Estado democrático de direito. Em face do advento da Lei 14.199, de 2021, fica prejudicada a proposição apresentada pelos deputados Paulo Teixeira, João Daniel e Patrus Ananias. Esse é o parecer. Mas eu quero acrescentar aqui que, embora esse projeto de lei, o PL 3.864, apresentado por esses dois deputados, se ele não apresentasse esse projeto, talvez essa discussão jamais viesse a lume. Quando, então, os arquivos da Câmara dos Deputados acabou encontrando que lá existia um projeto abrangente que, além de revogar a Lei de Segurança Nacional, revogava também alguns dispositivos da Lei das Contravenções Penais e criava um tipo penal mais abrangente. Quer dizer, na época, foi o PL de 2020, a indicação do querido doutor Sérgio Santana foi em 2021, nós enfrentamos a pandemia, esse trabalho levou algum tempo para ser apreciado na Comissão de Direito Constitucional e o doutor Sérgio, então, com a sua elegância de sempre, me telefonou e pediu que nós discutíssemos isso na Comissão de Direito Constitucional. Foi muito bom que isso viesse a lume, porque, afinal de contas, nós resolvemos tirar o entulho autoritário, que era a Lei de Segurança Nacional, criamos um título 12 no Código Penal, com muito mais abrangência, revogando a Lei de Segurança Nacional e também alguns artigos da Lei das Contravenções Penais. Esse é o parecer e o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, Roberto. Realmente foi uma questão polêmica, a demora do Congresso Nacional em se manifestar sobre a antiga Lei de Segurança Nacional, que precisava ser revogada, precisava ser alterada, e seu parecer esclarece essa questão, a demora. Eu teria a conclusão aqui que, tendo em vista a aprovação da subemenda do substitutivo global 2462, restou prejudicado, né, a proposta dos deputados Paulo Teixeira, João Daniel e Patrus Ananias, que era até uma proposta muito boa. E eu lembro também que eu acho que o toque de caixa do Congresso Nacional foi porque a antiga lei estava sendo utilizada também
em relação a certos deputados que estavam Exatamente. com manifestações exacerbadas, inconvenientes, então resolveram traçar um novo quadro legal em substituição àquela velha lei que Mas, de já qualquer estava forma, mais na hora de eu ir embora. gostaria de ratificar que, se não fosse o PL apresentado por esses 3 deputados, talvez nós não discutíssemos Sim. essa matéria que é tão importante, né? Levamos tantos anos, a Constituição é de 5 de outubro de 88, em 91 já tinha lá no Congresso, e ele teve o mérito de voltar à discussão. Sem dúvida, sem dúvida. Discussão importante. Pergunto ao plenário se alguém deseja esclarecimentos. Coloco em discussão o parecer do Roberto Reis. Doutor Edmundo. Presidente, eu queria ter a humildade de dizer que eu estou aqui recentemente. Estou aprendendo, recebendo as primeiras lições. E tenho algumas dúvidas que, para mim, seria bom se fossem esclarecidas, porque, a partir daí, eu passaria a ir me adequando à sistemática de trabalho do GAPI. Se Vossa Excelência permitir, eu, primeiramente, queria retroceder à indicação feita pelo meu amigo Baranier, do pai, grande amigo do Divo. É que, se não me engano, quando se fala em pertinência, deve ser pertinência em relação a que paradigma, que matéria, pertinência temática. Eu digo isso porque, na sessão anterior, eu assisti aqui os advogados brilhantes de São Paulo apresentaram uma longa indicação a respeito de um projeto que, eventualmente, poderia ser ser apresentado, tramitado da Câmara dos Deputados. O projeto não existe. Presumia-se que podia ser apresentado e tramitado. Então, apresentaram a indicação. E eu fiquei na dúvida, mas que paradigma em relação a quê? Como é que a gente pode examinar se há relação, se há paradigma? Se não tem o objeto, se não existe o fato, objeto do paradigma, da análise do paradigma. Isso foi uma questão. Passou, eu fiquei naquela dúvida. Uma indicação, um projeto que não existe, que não está tramitando, e ser considerado pertinente, se não tem um tema, uma matéria, para a gente avaliar se é pertinente ou não. Isso é um fato, presidente, que eu fiquei assim um pouco na dúvida. A segunda é do meu colega, Baranier. Pelo que ele falou, pelo que ele expôs, o tratado internacional já está concluído. O presidente propôs, o Congresso aprovou, voltou para o presidente ratificou. Fato já. Então, qual seria o pragmatismo dessa educação? Que efeito teria? Veja bem, quer dizer, qual seria a utilidade? É outra dúvida que eu tenho. Em relação ao parecer, eu quero louvar muito oportuno, muito pertinente, aqueles deputados que prepararam projetos, se preocuparam muito com essa matéria, porque o ex-ministro da Justiça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, foi ele que primeiro tomou as iniciativas de invocar a Lei de Segurança Nacional para embargar eventuais opositores do presidente da República. Foi o senhor André Mendonça.
foi ele que tomou essa iniciativa, quando o ministro da Justiça. E aí houve a resistência, a reação desse grupo de deputados. Então, só estou fazendo esse registro e mais louvo o parecer, muito pertinente, muito oportuno, muito bem estudado. Agora, em relação ao nosso colega Sérgio, eu tenho uma dúvida, é que o doutor Sérgio invocou muito a Constituição de 88, que a Constituição de 88 não recepcionou este ou aquele artigo, esta ou aquela lei. Mas eu fico preocupado porque ele se esqueceu da emenda número 45, de 2004, que foi uma reforma muito grande do Poder Judiciário. Entendeu? Era bom que se estudasse um pouco se essas leis, algumas delas, não foram recepcionadas pela emenda número 45 de 2004. E eu não vi o doutor Sérgio fazer referência a esse fato jurídico importante no ordenamento jurídico nacional, que mexeu, inclusive, criando o Conselho Nacional de Justiça. Então, é uma lei muito importante. Afora isso, é claro que, do governo Michel Temer, com Raul Jungmann, ministro da Justiça, muitas leis saíram para fortalecer exigências das Forças Armadas. Elas começaram a condicionar. Eu só vou participar, entendeu? De proteger e auxiliar as forças militares das favelas, dos morros, nisso ou naquilo, se for conferido aos militares tais direitos. Então, era bom dar um mergulho para ver como ficou. Inclusive a tal da GLO, que se no início tinha uma interpretação e depois as Forças Armadas exigiam que se desse outra. E foi dada outra, a GLO, a outra interpretação. Entendeu? Quanto a esse artigo 142, que eu tive o desprazer de ver um homem com a biografia do professor, o professor conferencista, cujo filho foi presidente do Tribunal Regional do Trabalho, e fez agora... Não, Ives Gandra Martins. Pois é, mas é um homem com aquela história, com aquela biografia, num congresso lá no Superior Tribunal Militar, chegou a dizer se o Supremo anulasse uma lei aprovada pelo Congresso, que o Congresso podia pedir a intervenção contra o Supremo. Ele teve, sem cerimônia nenhuma, ele disse isso. Se o Supremo cassasse qualquer decreto do Poder Executivo, que o Executivo podia pedir. E ele aí lia o artigo 142, que o Poder podia pedir aquele negócio, se ele não fez a leitura, porque aquele artigo foi colocado, talvez o nosso deputado Emílio Teixeira possa nos ajudar. Vou terminar. É porque, quando se deu o 64, a iniciativa se deu, sem que nenhum dos poderes pedisse. Foi um general Mourão, que sempre foi um desequilibrado, resolveu sair com a tropa, assim, irresponsavelmente, para depor o presidente da República. Aí colocaram com esse objetivo. Desculpe, presidente, eu estou tomando tempo, mas só eram essas coisas que eu queria levantar. Mas muito obrigado pela atenção. Obrigado, Edmundo. Eu agradeço a sua manifestação, mas que a gente precisa dar andamento aqui aos trabalhos. Vou fazer alguns esclarecimentos rápidos com relação à questão, para o senhor entender um pouco a mecânica aqui. Presidente, se me permite, apenas para fazer uma pequenina retificação ou acréscimo ao que o ilustre colega falou. É porque você falou ao final, tem que ver se outras pessoas querem falar também. É que, Roberto, ele foi provocado por parlamentares junto ao Supremo Tribunal Federal a revogação da Lei de Segurança Nacional. Não partiu do então ministro da Justiça, André Mendonça, hoje ministro supremo. Tá bom.
Não, Antônio, por favor, por favor, vamos, porque vai ficar o plenário, aí não, pode fazer uma manifestação, senão a gente fica aqui falando e a gente não anda com os trabalhos. Então, nós estamos votando o parecer, esse é o primeiro ponto. Depois eu vou lhe dar o esclarecimento sobre as questões regimentais aqui que o senhor levantou. Então, sabe, há algum outro esclarecimento que alguém deseja com relação ao parecer? Alguma manifestação? Eu só queria fazer uma... Está escrito aqui, o Folheno está inscrito para falar. Esse parecer, quando foi discutido na Comissão de Direito Constitucional, nós debatemos exatamente o problema como o Roberto concluiu. Vai ter uma conclusão construída com a comissão, a conclusão. Porque já tem a lei, como o Roberto ressaltou, da defesa do Estado Democrático de Direito. Mas o Roberto tinha feito trabalho. E é um tema importante. Então, nós achávamos, a comissão achou, que era importante, independentemente da perda do objeto formal, que o assunto viesse ao plenário para ser debatido diante do trabalho produzido. Então, eu peço desculpas aos colegas, mas, na verdade, é isso. O tema é um tema importante, como o Roberto bem ressaltou ali. Só tem 3 poderes na República. Não existe um 4º poder. Apesar dele estar o tempo inteiro sobre nós. E o Edmundo tem razão também quando ele fala a questão da GLO, que tem relação com o tema. Porque, na verdade, exatamente no governo Temer, foi essa condição que, na época, o comandante do Exército impôs. Não negociou, ele impôs. E que o governo Temer refém, inclusive a intervenção do Rio de Janeiro, nós já esquecemos, tão pouco tempo, uma inconstitucional intervenção feita no Rio de Janeiro, né, intervenção parcial, só na segurança pública, o que gerou essa gente que está aí. A milícia. Essa segurança, essa intervenção militar só favoreceu a milícia. Só favoreceu a milícia. Então, Edmundo tem razão quando diz que, bem lembrado, Edmundo, nós esquecemos isso. O Exército exigiu que fosse mudado o Código Penal Militar, no qual o Edmundo é profundo conhecedor. Todo mundo sabe que o Edmundo foi juiz militar. Então, sabe disso. Então, esse é o ponto. Nós temos que estar discutindo isso o tempo inteiro. Por isso, Roberto, Sérgio, que não foi, né, perda de tempo. Desculpa falar o termo assim. Nós, na comissão, chegou a se discutir não querer debater esse parecer. E nós tínhamos que debater, porque esse debate, hoje aqui, quem está nos assistindo, nos possibilita estar reavivando essas coisas, que é a tal da crise política que nós estamos vivendo nesse país. De um governo dentro de um suposto Estado democrático que defende a ditadura. Quer dizer, jamais na cabeça de qualquer pessoa normal passaria, né? Essa é a crítica à Constituição de 88, mas ninguém pensou em 87, 88, que nós teríamos um governo eleito que defendesse a ditadura. E isso aconteceu e foi incentivado, Edmundo, pelo comandante militar. Pelo comandante... Isso, esse mesmo. Eu não queria citar o nome dele. Ele exigiu isso, porque é o tal do projeto que o Sérgio Santana pediu para ser analisado. Não sei, me lembro agora mais. Isso mesmo. Então, o que acontece? Nós estamos diante da seguinte situação no Brasil politicamente. Nós temos uma ala militar que se acha no direito de querer intervir na vida política do país, na eleição do país. Volto a dizer, segunda-feira o TSE desmentiu a informação, aquilo é coisa de informação e contra-informação, que o TSE teria autorizado os militares a fiscalizar, fazer uma apuração paralela. Isso é um crime. Isso é crime contra o Estado Democrático de Direito. Quem divulgou isso, isso deveria ser apurado. Quem fez essa divulgação? Isso atenta contra a Constituição e contra a lei do Estado Democrático de Direito, porque joga poder contra poder. Muito bem, foi desmentido logo em seguida pelo presidente do TSE. Mas, infelizmente, ontem o TSE abriu margem de novo, né, vai permitir um estágio, na verdade uma experimentação, não é apuração paralela. Então, nós temos que ficar claro isso, a gente não pode consentir com essas coisas. Não podemos. Então, parabéns ao indicante pela indicação, parabéns ao Roberto pelo parecer e pela oportunidade de nós estarmos discutindo esse tema. Esse é o tema que nós temos que enfrentar. Não podemos permitir tutela militar, apesar de eles sempre quererem fazer isso. Não, eu apenas queria acrescentar, senhor presidente, que o parecer que estava pronto e que eu enviei para o Sérgio,
ainda não existia ainda, não tinha ainda sido apresentada a subemenda substitutiva com o título 12 do Código Penal. E aí o Sérgio submeteu a sua apreciação e você remeteu para mim que eu como é que se diz? Revisasse o parecer, então, em outros termos, adaptando o parecer. Roberto, Então, obrigado. Vamos poder andar com os trabalhos aqui, senão a gente não termina a sessão, não é, do Alberto? O Miro, estamos perdendo aqui a audiência por conta disso. Alguma objeção ao parecer? Alguém é... Senhor presidente, só para deixar claro que... Não. Só para deixar claro o seguinte, que lá na Comissão de Direito Constitucional, o objetivo do enfrentamento desses temas é porque, como nós fizemos os 2 livros de pareceres, é deixar... Alberto, só um minutinho. Para deixar registrado, inclusive, nos nossos livros de pareceres. Então, ele enfrentou o tema é relevante, isso fica registrado como um trabalho do Instituto feito pela Comissão de Direito Constitucional. Tá bom, obrigado, Sérgio. Vou colocar em votação. Acho que a matéria já está bem esclarecida. Alguém tem alguma objeção ao parecer? Não. Então, considero aprovado o parecer.